Olá pessoal, bom dia. Hoje, dia 18 de maio, comemora o dia de combate à violação de direitos relacionado a abuso e violação sexual de crianças e adolescentes. Eu queria falar hoje para os pais de nossas crianças e adolescentes que deve ter um cuidado especial de estar orientando os filhos a respeito de certas questões assim sérias que acontecem em todos os momentos, em todos os lugares. E eu queria falar para os pais de nossa cidade que nenhum lugar é seguro e que os pais, eles têm que orientar seus filhos ao seguinte respeito, de que ensinar seus filhos desde pequeno, não confiar em pessoas estranhas, ensinar seus filhos assim a não ter segredo entre eles. Se alguém assim pedir ajuda, pessoas estranhas, pedir ajuda para as crianças e adolescentes, eles saber a dizer não, porque pessoas adultas não pedem ajuda para criança nem para adolescente. Ensinar isso para os filhos, ensinar que não deixar ninguém tocar na parte do seu corpo, a não ser o pai e a mãe, por questões de higiene. Isso é fundamental. Os pais estão orientando os filhos de que não deixe nenhuma pessoa tocar na parte do seu corpo. Isso é muito importante, porque o abuso sexual, ele acontece em qualquer momento, em qualquer lugar, e isso é muito sério. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas na nossa cidade, no nosso município não tem essas coisas. Tem sim, existe essas coisas sim. A gente que está no sistema de garantia de direito, a gente sabe que existe, sabe que tem. Então os pais, eles devem tomar assim, muito cuidado com essas questões de estar orientando seus filhos desde pequeno, falar para os seus filhos que o corpo deles é especial, que ninguém deve tocar, a não ser o pai e a mãe, por questões de higiene, e não deve ter segredo entre ele e outras pessoas. Tudo isso os pais devem orientar seus filhos. E tem um fato que aconteceu de uma menina pequena, bem pequena. Ela foi violentada sexualmente e morta e jogada dentro de um tanque batismal de uma igreja evangélica. Então, pessoal, nem um lugar é seguro, nem igreja, nem casa de ninguém é seguro. Então a gente percebe assim que a questão é muito séria, o negócio é muito sério. Então os pais devem estar atentos, orientando seus filhos, falando assim de pessoas estranhas, não pegar nada de pessoas estranhas, já desde pequeno, tá orientando os filhos a respeito dessa questão, porque não existe lugar seguro em lugar nenhum. Isso que os pais devem passar para os seus filhos. E hoje é uma data assim, muito especial, porque uma criança, ela foi raptada, drogada, estrupada e carbonizada lá em Vitória, no Espírito Santo. E depois disso, instituiu a lei 9.970 de 2000 para comemorar essa terrível data. Lembrar dessa data com uma data assim, muito triste, de uma menina de apenas 8 anos, ela ser raptada, estuprada e carbonizada. Então, nós, enquanto pais, enquanto mães, nós devemos ensinar os nossos filhos a ter segurança, não pegar nada de estranho, não ajudar estranho, não deixar ninguém tocar na parte do seu corpo, a não ser por questões de higiene, falar que as pessoas estranhas não é confiável, não seguir ninguém. Então tudo isso os pais devem orientar seus filhos, como eu já afirmei. E também tem uma mulher, ela é jornalista lá nos Estados Unidos. Ela fez uma campanha, ela fez uma pesquisa e ela colocou algumas informações para os pais. Ela diz o seguinte, que é para os pais ensinar os filhos falando que o corpo pertence a ele, que ninguém deve, até por brincadeira, tocar no corpo da criança. Isso os pais devem ensinar. Segunda coisa, os pais devem ensinar para os filhos quais são as pessoas confiáveis que ele pode confiar.
Terceira coisa, ela diz também assim que as partes íntimas ninguém pode tocar, a não ser por questões de higiene. E ela fala também do segredo, que a maioria das pessoas que violentam as crianças pede para não contar para ninguém. Isso é muito importante. Então, o que ela orienta? Ela diz que a criança, o adolescente, não pode ter segredo com ninguém, a não ser com as pessoas confiáveis. E a última coisa que ela orienta é que pessoas adultas não pedem ajuda para criança e nem para adolescente. Então, já está pedindo ajuda para ir a algum lugar, ensinar, mostrar alguma coisa, desconfiar e falar não e não ajudar. Porque as pessoas que praticam violência contra criança e adolescente, primeiro eles ganham a confiança da criança para depois violar os direitos dela, né? De abusar, de fazer alguma coisa. Então, esses são um recado que a gente tem para os pais da nossa cidade, orientar bem seus filhos para que a gente possa prevenir esse tipo de violência. Mas os pais podem estar perguntando, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que a gente tem? Porque uma criança, quando ela é abusada, quando ela é violentada sexualmente, o cérebro dela é diferente de outras crianças, é um dano terrível que causa a criança. E um país, para ele se desenvolver bem, ele tem que ter um bom desenvolvimento social e um bom desenvolvimento social. E as crianças também têm um crescimento saudável, porque quando um país, ou um município, quando ele tem assim bastante casos de abuso sexual, de violência sexual, que é uma violência terrível, causa muito estrago nas nossas crianças. O cérebro da criança ela é diferente, ela não consegue se desenvolver bem, ela não consegue se relacionar bem, não consegue estudar bem, então é um estrago terrível. Então, família, sociedade, todos nós somos responsáveis para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Esse é o recado que temos para a nossa comunidade de hoje.